Cumprimentamos a todos. Penso que o distanciamento aqui dentro da igreja está garantido e então podemos estar desmascarados. Tivemos uma lição esta semana que continua o estudo do livro de Hebreus. E no estudo deste livro, nós pensamos logo, quando pensamos no livro de Hebreus, bem, é o livro que fala da fé. Sim, mas não fala só da fé. Fala de vários aspectos concretos que envolvem a fé, que enquadram a fé, mas que complementam também a fé. Jesus, o nosso irmão fiel. É o título da lição que esta semana nós pudemos estudar. E vamos já avançar. Eu procurei que tivéssemos um apoio gráfico, porque há muitos textos e assim é mais fácil nós podermos reter a mensagem da lição. O mais importante são precisamente os textos que a fundamentam e que a nutrem, que a enriquecem. E vamos então começar com o verso áureo, que nós encontramos em Hebreus 2,14 e que nos diz claramente: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Bom, o texto parece muito complicado e, na verdade, é que este texto diz muita coisa e poderia servir para uma série de reuniões. Só este texto bíblico do capítulo 2 de Hebreus, o versículo 14. E nós vamos, ao longo da lição, aprofundar alguns aspectos daquilo que este texto encerra, ajudado por outros textos bíblicos, quer de Hebreus, quer de outros pontos da Palavra de Deus. E já agora, antes de nos embrenharmos na lição, gostaria de dizer que contamos com a vossa colaboração e o chat está em aberto e, portanto, se houver alguma coisa, façam favor de participar. Sempre que for oportuno, algumas das vossas participações poderão ser veiculadas também de forma sonora, de forma verbal, aqui durante os momentos do estudo da lição. Portanto, sintam-se à vontade para conversarem uns com os outros sobre estes assuntos de forma, enfim, sensata e enriquecedora, e todos ficaremos a ganhar com isso. Gostaria de vos deixar uma panorâmica geral da lição. E este quadro dá-nos exatamente essa panorâmica e vai estabelecer a comparação entre a forma como no capítulo 1 de Hebreus se fala acerca de Jesus e a forma como no capítulo 2, em Hebreus, se fala do mesmo Jesus. E este quadro é muito significativo e permite-nos ter uma comparação, tendo ali referenciados os textos bíblicos nos quais podemos basear as conclusões que estão ali expressas. Em resumo, no capítulo 1, nós vemos exaltada, descrita e clarificada a personalidade divina de Jesus Cristo. E no capítulo 2, nós vemos acrescentado a isto, não retirando isto, mas acrescentado a isto, a sua natureza humana, a carne e o sangue, a fragilidade que os homens têm. Nós encontramos isto no capítulo 2, atribuído a Jesus Cristo. E podemos ter uma conclusão final, que é a conclusão da lição. Jesus, o nosso irmão mais velho, é também o nosso
tutor, o nosso guardião, logo o nosso protetor. Fiquemos com esta ideia desta comparação entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Hebreus, porque nos permite ter uma noção mais ampla, ter o leque mais aberto acerca das características do Messias, de Jesus Cristo, o nosso Salvador, mas, segundo o autor de Hebreus, o nosso irmão mais velho. E vamos ver ao longo da lição que este irmão mais velho tem um outro significado ainda mais profundo. Bom, vamos começar por recapitular a ideia do irmão como redentor. Podíamos dizer remidor, usando um termo mais ajustado ao que historicamente era utilizado. O que é o significado deste irmão como remidor? Bom, as leis que nós encontramos no Pentateuco, nós encontramos no livro de Levítico, encontramos no livro de Números, essas leis definiam que quando alguém era depauperado, ou seja, perdia todos os seus bens, muitas vezes perdia mesmo a liberdade porque passava a ser escravo, esse alguém tinha um direito. Ou esperava pela chegada do conhecido ano do jubileu, que acontecia em ciclos de, sabem, 49 anos. Portanto, o 50º ano era o ano de jubileu. Nesse ano de jubileu, as pessoas que tinham ficado privadas dos seus bens recebiam-nos de volta. Eles resgatavam os seus bens. Mas podia não esperar pelo ano do jubileu. Se tivesse um parente, normalmente o irmão mais velho, esse irmão mais velho, se tivesse possibilidade financeira, se tivesse bens, poderia resgatar os bens que o seu irmão mais novo tinha perdido e assim restituir-lhe não só a liberdade, dar-lhe aquilo que nós conhecemos pela carta de alforria, como lhe podia restituir os bens que tinha perdido. Mas o irmão mais velho não era exclusivo de quem podia fazer o resgate a este desgraçado que tivesse perdido as coisas todas, que tivesse perdido até a sua liberdade. Era o parente mais próximo. O parente mais próximo. E esta noção que Hebreus atribui a Jesus como sendo o nosso irmão mais velho, mas complementada com esta noção de que ele é o parente mais próximo que nós temos, permite-nos compreender a intensidade do sacrifício de Jesus, daquilo que ele fez por cada um de nós, do seu processo de redentor. Deus está por trás destas leis. E elas, de alguma forma, ilustram a missão do nosso Redentor Jesus. Nós somos os seus irmãos mais novos e perdemos tudo. Nós não vivemos no paraíso. Ou vivemos? Nós encontramos-nos em condições de sujeição ao pecado e às suas consequências. Estamos privados da liberdade, dessa liberdade. Então, precisamos
de um parente muito próximo, que simultaneamente é o nosso irmão mais velho, para nos resgatar desta situação. É o nosso remidor, o nosso redentor. Bom, é muito interessante esta ilustração que o autor do livro de Hebreus, que nós queremos ser o apóstolo Paulo, nos faz e que nos ajuda a compreender a grandeza do sacrifício de Jesus em nosso favor. Eu não sei, Pedro, se há alguma coisa que seja de salientar no chat, por enquanto não temos nada. Mas já agora eu vou pedir-te um favor. É que, se não te importas, vais fazer a leitura de Hebreus, capítulo 11, versículos 24 a 26. Não é o texto que eu vos estou a mostrar, eu vou permanecer com aquele texto porque vai servir de pergunta para o que vem a seguir. Pedro, se não te importas. E pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Muito obrigado. Ora, nós encontramos aqui nesta sequência de textos uma comparação interessante entre duas personalidades importantes da palavra de Deus. Vemos a comparação da figura, de algumas características da figura de Moisés, com algumas características da figura de Jesus. E encontramos semelhanças, também encontraremos diferenças, mas vamos ver aqui algumas semelhanças. Da parte de Moisés, Moisés está descrito como sendo o quê? Era o filho da filha de Faraó, muito bem, mas era mais do que isso. Assim como nós, quando dizemos que Jesus é o nosso irmão mais velho, mas ele é mais do que isso, porque é o nosso parente mais próximo, também Moisés tinha uma característica especial. Não era só filho da filha de Faraó. O que é que ele era mais? Era o favorito de Faraó. Faraó tinha um plano especial para Moisés. O faraó do Egito, naquela época, pretendia que Moisés fosse o seu sucessor. Era o favorito de Faraó. O que é que acontece com Jesus? Sim, é o Filho de Deus. Mas segundo estes textos nós vimos que ele é o favorito de Deus. Esta palavra toca-nos de uma forma profunda. Não tenho por hábito exaltar a família, mas não posso deixar de partilhar convosco uma saída muito curiosa da minha neta. Ela tem 4 anos e às vezes dirige-se à mãe, por exemplo, também o faz com algumas outras pessoas, muito poucas, mas dirige-se à mãe, sabem como? Tu és a minha mãe favorita. E isto quer dizer alguma coisa. Provavelmente a palavra favorita tem um significado para ela que nós não conseguimos muito bem entender. Mas isto quer dizer que ela gosta muito da mãe, que ela tem uma ligação muito forte, muito íntima com a mãe. E é isto que acontece quando nós olhamos para a ligação entre pai e filho, entre Deus Pai e Jesus Cristo. É o seu favorito. Bom, mas há outras características. Moisés, sendo o sucessor do trono, sendo o filho da filha de Faraó, sendo, portanto, herdeiro de grandes riquezas e de grande poder, de grande fama, ele abdicou de tudo isso para defender o seu povo, os seus irmãos. Deixou toda aquela projeção para se misturar com os desgraçados, os escravos. Mas não só misturar-se com eles, sentir com eles o que eles viviam, o sofrimento por que eles passavam, e ser uma ferramenta de Deus para a sua libertação.
Isto não vos faz lembrar o que Jesus fez? Sendo filho de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se homem. Veio sofrer com os homens. Veio ver como os homens sofriam diretamente na carne e no sangue. E veio, porque era a única forma possível, veio resgatar-nos da escravatura. É um paralelismo interessante. Bom, por outro lado, Jesus não combateu o facto de estar sujeito aos maus tratos, da mesma forma que tinha acontecido com Moisés. Aceitou. Moisés, quase no fim da sua carreira, ele contemplou o galardão, ele viu a terra prometida. Já falámos sobre isto alguns sábados atrás. E isto foi um prémio extraordinário. Muitas vezes nós olhamos para este episódio como sendo um castigo, mas não, foi um prémio. Ele já não tinha vida em si, já não tinha forças que lhe permitissem ainda ir para a terra prometida. Mas ele tinha aquele grande desejo e Deus respondeu ao seu desejo. Mostrou-lhe a herança. Jesus fez um pouco mais do que Moisés. Desculpem, este pouco está entre aspas. Jesus garantiu que nós possamos receber o galardão, porque foi ele que o conquistou. A herança. Nós temos acesso à herança através de Jesus. Aqui há, portanto, uma ampliação da função de Moisés e do que se passou com Moisés para a dimensão de Jesus Cristo. Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Será isto verdade? Que ele não se envergonha de nos chamar irmãos? Vamos pensar no diálogo entre Jesus e Pedro. Qual foi o problema de Pedro? Envergonhou-se de Jesus. Porque esse não. Nem sei quem é. Não os conheço. O que Jesus nos diz, através destes textos, é que aqueles que se envergonham de si serão rejeitados. Eu me envergonharei deles, é o que diz o Mestre. O que nos resta é não nos envergonharmos de Jesus. E o que é não nos envergonharmos de Jesus? É testemunhar dele. E testemunhar dele não é só pegar no megafone e ir para a Praça do Bocage e começar a dizer Jesus é o Salvador. Provavelmente o efeito disso seria desastroso. Mas é nos nossos atos, nas nossas palavras, no nosso relacionamento com as outras pessoas, no nosso relacionamento na igreja, no nosso relacionamento na família, no nosso relacionamento no trabalho. Nós podemos estar a não nos envergonharmos de Jesus ou a envergonharmos-nos de Jesus. E sabemos qual é o resultado final desta situação. Pedro, temos alguém que tenha perguntado ou acrescentado alguma coisa? Pedi ao microfone do Pedro, por favor. Na realidade temos dois comentários. Um já estava disponível há pouco. Foi do nosso irmão David Tavira e depois de um momento de cumprimentos ele diz: Jesus, nosso irmão e modelo,
Ele não só diz toda a verdade, mas viveu também essa verdade. Muito E bem. agora, mais recentemente, a irmã Sónia Fernandes diz: a divindade de Jesus não está em causa pelo fato de ser nosso irmão. Ele é sempre Deus, mas nasceu à condição humana para nos resgatar e fazermos parte da família divina. E ainda um terceiro comentário do irmão Carlos Oliveira, diz: Jesus deverá ser o nosso ente mais próximo. Ele é o nosso remido, o nosso irmão que não se envergonha das nossas fragilidades. Muito bem, muito obrigado. São achegas muito importantes. Na verdade, aquilo que nós queríamos dizer quando afirmamos que no capítulo 1 vemos exaltar a divindade de Cristo, o Filho do Rei do Universo, no capítulo 2 não há uma substituição do capítulo 1, mas há um acrescento ao capítulo 1. Ou seja, o Cristo divino também é um Cristo humano. Muito obrigado por estas interessantes achegas e continuem, se faz favor, a dar o vosso contributo para esta lição. Então, o que Deus espera de nós é que, assim como Jesus não se envergonha de nós, também nós não nos envergonhemos dele. Isto é o que Deus espera de nós. E que isso transpareça na nossa atitude, no nosso comportamento, na nossa maneira de agir. Bom, mas este irmão remidor e que não se envergonha de nós, seus irmãos, agora vamos ver outra característica dele, que já foi mencionada naquele quadro, mas que é muito importante. Carne e sangue como nós. Carne e sangue como nós. E temos aqui uma série de textos bíblicos que nos falam sobre isto. Vou partilhar convosco um comentário da lição que já estáis a ver e que diz apenas: Jesus adotou a natureza humana para poder representar-nos e para morrer por nós, para poder morrer por nós. Este é o fundamento do plano da salvação e a nossa única esperança. Os autores do Trimensário fazem esta afirmação e isto resume tudo o que se diz sobre acerca do que é a carne e o sangue. A carne e o sangue nas fragilidades que nós temos como seres humanos. Jesus estava sujeito às mesmas fragilidades. Mas será que Jesus ficou igual a nós, no sentido de que cedeu a essas fragilidades? Aí está a grande diferença. É que Jesus não cedeu a essas fragilidades. Ou seja, não pecou. Se Jesus tivesse pecado, qual era a condição em que ele estaria? A precisar de um Salvador, de um Redentor, de um irmão mais velho que o remisse. Bom, não vamos imaginar a catástrofe que seria se Jesus tivesse pecado. Mas foi difícil. Teve lutas enormes. E foi buscar a força à sua fonte, ao Pai. E assim nos ensina como nós podemos fazer para vencermos as dificuldades, as fragilidades que são características da carne e do sangue. Em Hebreus 2:17, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Reparem bem que este texto, do capítulo 2 de Hebreus, no versículo 17,
não nos vem dizer que Jesus ficou igual aos seres humanos. Veio dizer que ficou semelhante aos seres humanos, tal como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não somos iguais a Deus, uma semelhança. Cristo, porquê que Cristo não é igual aos homens, mas semelhante? Porque é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Mas assumiu as nossas características para que pudesse fazer duas coisas. O texto diz: para que pudesse ser um fiel sumo sacerdote. Ou seja, o nosso intercessor, o nosso representante, podíamos também dizer o nosso advogado. E a segunda coisa, para expiar os pecados. Se Cristo não tivesse assumido a semelhança aos seres humanos, o seu sacrifício não seria válido. Porque iria ser sempre acusado de que ele veio como Deus e, portanto, isso é batota. A verdade é que Cristo não deixou de ser Deus, mas assumiu as características humanas. E foi com elas que viveu e lutou enquanto esteve nesta terra. E foi com elas que ele garantiu, que ele validou o seu sacrifício. Mas temos alguma coisa no chat. Pedro, fazes favor? Sim, o irmão Marco Modesto comenta o seguinte: Pedro nunca teve vergonha do mestre, antes sim foi tomado de um medo invencível que o fez descer à condição de ser humano, sobrevivente, sem Deus. Temeu pela perda da sua vida, em pânico, ante a captura do mestre. Por isso, o Senhor perdoou a falta dele. O seu amor pelo mestre nunca esteve em causa. Depois a irmã Fernanda Modesto comenta: Pedro teve medo de assumir a relação com Jesus, foi apanhado de surpresa quando Jesus foi preso. Que não aconteça o mesmo conosco. E por fim, o irmão José Luís Esteves diz: quando Cristo foi crucificado, foi a natureza humana que morreu. A divindade não sucumbiu e morreu. Isso teria sido impossível. Ellen White. Muito bem. Claro, a divindade é, desculpem o termo não existe, é imorrível, porque Deus é eterno. E, portanto, que tenhamos isto bem claro. Muito obrigado por estes comentários. Na verdade, o termo envergonhar não é ter vergonha de pudor, mas é não querermos assumir uma relação, não querermos assumir que somos parentes de Jesus. É este o envergonhar. E foi isto que Pedro teve. Claro, isto foi motivado pelo medo. Foi, sem dúvida. Mas, na verdade, ele negou claramente a sua ligação ao Mestre. Ele rejeitou esta ligação ao Mestre. E por isso Jesus tantas vezes disse: não vos envergonheis de mim. Bom, mas ainda na questão da carne e do sangue, a forma como Jesus viveu como humano dá a garantia para que ele esteja certificado, para que ele esteja reconhecido como nosso representante perante a lei. E como, sendo ele também o único com validade para nos poder expiar, ou seja, para poder substituir-nos na morte. A tal morte que ele viveu nas suas características humanas, ele viveu aquilo a que nós chamamos a segunda morte, e que assim nos permite ficar livres dessa segunda morte. Bom, se Jesus fosse carnal, vendido sob o pecado, como nós, ele também teria necessidade de um Salvador.
Isto é o que nós encontramos no comentário desta lição. Em Hebreus 7, 26, nós encontramos aquele texto. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Isto é uma descrição teológica e poética ao mesmo tempo da função de Jesus. Sumo sacerdote, portanto, nosso representante, nosso advogado, mas santo, santo e inocente. Santo porque tinha uma missão especial, inocente porque não pecou, imaculado porque não ficou manchado pelo pecado. Separado dos pecadores. Isto são termos que se explicam sucessivamente. Mas feito mais sublime do que os céus. Ou seja, residência do grande amor de Deus, da maravilhosa misericórdia de Deus, da excelsa graça de Deus. E partilhando-a com os seus irmãos mais novos. E continua, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado. Mas não acaba aqui o versículo. Mas sem pecado. Isto mostra-nos bem as características humanas de Cristo, mas a forma como ele varonilmente e pelo poder de Deus, noites em oração, o seu sofrimento, o jejum, o estudo da sua palavra, a meditação, com estas ferramentas fantásticas, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Foi igual a nós, ou semelhante a nós, em tudo isto, mas muito diferente, porque não pecou. E isto é uma grande notícia, é motivo de alegria, de felicidade, de encorajamento, é motivo de gratidão. Porque Deus nos permite uma solução tão fabulosa como esta. Então, vamos ao chat outra vez. Pedro, fazes favor. Sim, a propósito disto, o irmão Marco Modesto comenta que Jesus veio na condição de segundo Adão e só assim podia provar ao universo que a lei de Deus é possível de cumprir. Muito bem, muito obrigado. Sim, é exatamente o segundo Adão que marca uma diferença em relação ao primeiro, aquela de que estamos a falar. É que o primeiro pecou, o segundo não. E, portanto, traz ao de cima a possibilidade, perante todo o universo, de se viver uma vida diretamente obediente aos princípios que Deus estabeleceu. Bom, a nossa lição avança. Isto já foi comentado, eu vou avançar mais um slide, portanto, Cristo semelhante a nós, mas não pecou, essa é a grande diferença. E agora chegamos, talvez, ao ponto quente desta lição. Aperfeiçoado através do sofrimento. Então, mas Cristo veio aperfeiçoar-se? Então, ele não era perfeito? Não, é que isto está escrito. E nós temos de saber compreender. Eu não sei se consigo compreender o que é que isto significa realmente. Mas vamos analisar à luz do conhecimento que temos neste momento. Então eu vou pedir a leitura de Hebreus, capítulo 2, versículos... Podemos saltar o 7, vamos só ler 17 e 18, se faz favor. Capítulo 2, versículo 17 e 18.
Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Muito bem, muito obrigado. Vamos ficar por aqui, já vamos fazer outra leitura a seguir, mas aqui o que é que nós vemos? Convinha que em tudo fosse semelhante. Muito bem. E agora diz qual é a finalidade. Para ser misericordioso. Então, mas Jesus não era já misericordioso? Vamos ver. Será que alguém empurrou Jesus do céu para a terra para ele vir como Messias? Ou será que esta missão foi aceita por ele de forma voluntária? Claro. Se foi aceito de forma voluntária, então ele já era misericordioso, porque esta aceitação é um ato de misericórdia em relação a nós esfarrapados. Mas isto veio tornar visível a sua misericórdia e a misericórdia de Deus. Tornar evidente que Deus não é um Deus tirano, vingativo, mas um Deus misericordioso. E por isso é que, enfim, as palavras humanas são um bocado limitadoras, mas nós lemos para ser misericordioso, para o ser aos nossos olhos, para ficar à vista do universo que é misericordioso. E fiel sumo sacerdote. Acabámos de falar nisto há momentos. Naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Ou seja, o processo de aperfeiçoamento de Jesus não se trata de aperfeiçoamento do seu caráter ou da sua maneira de ser, mas da aquisição, é uma espécie de graduação da aquisição da competência, da habilitação para ser o nosso sumo sacerdote. Porque padeceu pelo mesmo que nós, mas não pecou. E então pode socorrer quem pecou. Outro texto, Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9. Podemos ouvir, Pedro? Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Muito obrigado. Agora reparem, nós aqui encontramos uma insistência naquela ideia. Apesar de ser filho, tal como tinha acontecido com Moisés, que era filho da filha de Faraó, ainda que filho, ele aprendeu a obediência. Então, mas Jesus era desobediente? Acham que era desobediente? Que ele tinha de aprender a obediência? Claro que não era desobediente, mas ele não vivia com a obediência antes de se fazer homem. Porquê? Porque todo o universo lhe obedecia a ele, como rei do universo. E ao vir para esta terra, o texto diz, aprendeu a obediência, ou seja, ele exerceu a obediência, que não tinha exercido antes, não porque era desobediente, mas porque era todo o universo que lhe devia essa obediência. E quando veio dar o exemplo. Veio mostrar que é possível a obediência. E sendo ele aperfeiçoado, a leitura que foi feita falava em consumado, portanto, há termos diferentes, em versões diferentes do texto bíblico, e sendo ele aperfeiçoado ou consumado, veio a ser a causa de eterna salvação. Ou seja, esta vida de obediência, apesar de sujeito ao pecado, não ter pecado,
tornou-o habilitado para ser o nosso remidor, para ser o nosso parente mais próximo, para ser quem nos resgata, para ser quem nos expia dos nossos pecados. E isto não seria possível se ele não tivesse exercido esta vida de obediência. Mas o chat está vivo. Podemos ouvir o que é que vem a seguir? Sim. O irmão Luís Mesquita comenta a propósito disto. Jesus veio em uma missão para conhecer como divindade o próprio sofrimento humano causado pelo pecado. Não que não soubesse, mas quis sentir na carne a nossa dor. Assim, aperfeiçoou a sua compreensão sobre nós, pois esta experiência ainda não tinha vivido. Jesus era obedecido. Também não tinha experimentado o que era obedecer. Muito obrigado. Reparem, o facto de Jesus ter vivido como homem, padecido, sentido o sofrimento, as lutas do homem, além de o tornar habilitado a ser o nosso representante, a expiar-nos, dá-nos a nós, uma garantia. A de que Ele nos compreende totalmente. A de que Ele sabe por experiência aquilo por que nós passamos. E então este parente mais chegado é também o nosso maior amigo. Aquele que nos compreende melhor. Isto é uma lição cheia de coisas bonitas, cheia de afirmações e conclusões de extremo valor. Há uma situação aqui no trimensário que nos diz: Jesus não progrediu da desobediência para a obediência, mas da soberania e domínio para a submissão e obediência. O sofrimento, e eu pus entre parênteses da minha responsabilidade, sem pecado e com obediência, não tornou Jesus mais perfeito. O sofrimento não tornou Jesus mais perfeito, mas habilitou-o a substituir-nos, a representar-nos, e revelou a sua misericórdia e o seu amor. Temos mais participação no chat? Vamos ouvir? Sim, a irmã Sónia Fernandes, penso que de uma forma retórica, faz a seguinte pergunta. Jesus aprendeu a obedecer. Será que em algum momento foi desobediente? Bom, obrigado pela pergunta. Nós já respondemos a essa pergunta há momentos, quando dissemos exatamente. Esta aprendizagem não foi porque ele era desobediente e precisava de aprender a ser obediente, mas sim porque ele nunca tinha estado na posição de ter de ser ele a obedecer. Era o universo que lhe obedecia. E aqui ele mostrou que também era obediente. Isto é muito importante para nós e é muito importante para todo o universo. Jesus demonstrou que também é obediente e que é possível viver uma vida de obediência, tal como Deus nos propõe. Muito bem, e avançamos para quase o fim da lição, a olhar para Jesus como o nosso irmão e modelo. E temos aqui um texto que vou pedir para ser lido, em Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 4. Podem acompanhar no ecrã, o texto está diante de vós. Capítulo 12, versículos 1 a 4 de Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Muito obrigado. Reparem, isto é um texto longo,
São 4 versículos do capítulo 12 de Hebreus, mas que nos querem aqui salientar. Eu permitia-me, sem querer excluir tudo o mais que é tão valioso nestes textos, mas eu gostaria de salientar 3 coisas. Primeiro, olhando para Jesus, o que nos diz é que deixemos todo o embaraço, todas essas coisas que nos prendem à escravatura, deixemos tudo isso olhando para Jesus, que é autor, que é pioneiro da nossa fé, enfim, olhando para Jesus. Isto é como se nós estivéssemos a fazer uma corrida e lá de frente está Jesus. Mas não está só lá à frente, ele também está a correr. E, portanto, nós estamos a olhar para a forma como ele corre. E isto ajuda-nos a correr da melhor forma, olhando para Jesus, esta persistência, esta perseverança. E insiste, considerai, pois, esse Jesus, aquele, porquê? Suportou as contradições dos pecadores contra si mesmo. E qual é o objetivo disso? Não enfraquecermos, não desfalecermos. Porquê? Porque nós não temos a experiência de resistir, mas Jesus tem. E é a sua experiência de resistir que nos pode dar lições, que é um modelo inspirador para a nossa forma de viver. Jesus é o modelo nesta corrida de obstáculos. Vai à nossa frente, mas sabem, ele também é a meta. Aquilo que Deus espera de nós é que possamos seguir Jesus com perseverança e com os olhos fitos nele. Eu não posso deixar de partilhar convosco uma experiência que vivi há bastantes anos atrás. Quando fui chamado para cumprir o serviço militar obrigatório, na época era obrigatório, recebi durante alguns meses treinamento militar. E um dos meus instrutores e dos meus colegas é uma pessoa que eu nunca mais vou esquecer. Um homem simples, um homem batido, com muita experiência de guerra, inclusivamente. Teve de cumprir um programa e, portanto, teve de nos ensinar. Nós éramos praticamente todos médicos e depois havia um engenheiro e um advogado, num grupo de quase 50 homens. Mas ele teve de cumprir um programa, nós tínhamos de aprender um certo número de coisas. E isso levou a que tivéssemos de fazer algumas ações difíceis, com algum risco. Mas, surpreendentemente, quando chegou a primeira vez em que íamos fazer uma coisa difícil, que era atravessar uma represa dentro d'água, que tinha uma profundidade de cerca de 1,20 m, com a mochila toda carregada às costas e com a arma. Tínhamos de atravessar essa represa que tinha lodo e lama. E quando íamos atravessar, rebentavam petardos ao longo do caminho que nós íamos seguir dentro d'água, de um lado e do outro, iam rebentando petardos. Era um treino, um exercício com alguma dificuldade. E sabem o que é que o sargento nos disse? Vocês não se aflijam, porque eu nunca vos vou pôr a fazer uma coisa que eu não faça primeiro. E, portanto, eu sou o primeiro a fazer este percurso. Vocês veem como é que eu faço e depois façam. E assim foi. Tanto nesta circunstância como nas outras, mais difíceis, o sargento ia sempre à nossa frente. Ele fazia,
E nós ficávamos a ver como é que ele fazia. E depois fazíamos nós, depois dele ter feito. Não se limitava a dar ordens. Oh, meus estimados, é isto que é Jesus, o nosso modelo. Ele vai à nossa frente. Ele fez primeiro. Ele fez o percurso da obediência. Ele mostra-nos como é, com a oração, como é quando recebemos o poder de Deus, o Espírito de Deus. Ele também o recebeu. Isto é fantástico. A forma como este modelo, este parente mais chegado que nós temos, lida connosco e nos permite esta escola de aprendizagem extraordinária. Gostaria de terminar a lição com um texto da Sra. White. Vem no livro Mensagens Escolhidas, livro 1, página 253. E diz assim: Cristo veio à Terra tomando sobre si a humanidade. Podia ser um ponto final aqui. E constituindo-se representante do homem para mostrar no conflito com Satanás que o homem, tal como Deus o criou, unido ao Pai e ao Filho, poderia obedecer a todo o reclamo divino. Que grande esperança, que grande notícia. Que Deus nos abençoe a acreditar nisto verdadeiramente e a viver isto. Desejo um sábado feliz para todos nós e vamos continuar a estudar o livro de Hebreus, que é fantástico.